não. Nós ensinamos nomes como Damodar, Radha, Damodar. Damodar Krishna são nomes de extremamente doçura. E aquele devoto vai realizar os passagens de Krishna daquela forma. Então, mas uma pessoa que canta os santos nomes deve cantar os santos nomes com o conhecimento de que não, ela não deve cometer nenhuma das ofensas aos santos nomes. Se ela cometer alguma dessas ofensas, os santos nomes não irão se manifestar na sua língua. Né? Por exemplo, se ela criticar algum sadhu Vaishnava Ninda, ela criticar algum Vaishnava, né? Uma das ofensas. Se ela considerar que os semideuses são iguais, né, a Krishna, ou independentes de Krishna, ela está cometendo uma ofensa. Guru Avagya, se ela desobedecer. Thinking Guru is like me. He is a Manushya Buddhi. He is a calm material. He also Manushya Buddhi Guru is very dangerous. People watching. Listening to me. Então, Guru Avagya é uma pessoa que considera Gurudev como uma pessoa deste mundo, como uma entidade deste mundo. Aquela pessoa, ela simplesmente não vai ter fé em Guru o suficiente para seguir as suas instruções. Ela vai desobedecer o Guru e isso é uma ofensa. Também, os shastras, diferentes tipos de shastras, eles glorificam os santos nomes de diferentes maneiras, as exaltadas qualidades desses nomes e os poderes desses nomes. Então, se uma pessoa, por ouvir ou por ler essas glorificações do nome, ela considera aquilo tipo um exagero das escrituras, não é para tanto, né? Então aquilo é uma ofensa. Se aquela pessoa também, ela pensa que as escrituras também não, como se diz? Não que o nome é um exagero, mas também as escrituras mesmo não são, elas de uma maneira elas consideram, elas nem as escrituras que dizem que atividades como o karma, o jnana, o yoga, ou diferentes atividades são iguais ao cantar os santos nomes, ela também comete uma ofensa. Se ela canta os santos nomes com o Papa Buda, uma mentalidade contaminada, que significa aquilo, se ela pensa, esses santos nomes são tão poderosos, eles podem destruir nenhuma pessoa pode cometer tantos pecados quanto não me pode destruir, entendeu? Então, a pessoa, ela ouve aquilo, ela fala, ok, de dia ela canta e de noite ela rouba, né? Pensando que, assim, isso é uma ofensa. Se ela canta os santos nomes, mas ela ainda mantém uma mentalidade de que eu sou este corpo, e desatentamente ela canta os nomes. Então, assim, 10 tipos de ofensas. Se uma pessoa comete esse tipo de ofensas, então ela simplesmente não irá saborear os santos nomes não irá se sentar na sua língua. In his Nam, that is so much, all our potency also Nam, and there is no niyam, rule mane, this time or that person, it is not only Hindu, they are chanting Hare Krishna mantra, or only Indian will be. Everybody, anytime, they can chant Hare Krishna mantra. Então, esses nomes não há nenhum tipo de regra e regulação que faça com que esses mantras só possam ser cantados por certas pessoas, de certas raças, de certas qualificações. Não há nenhum tipo de regra e regulação que faça que, faça que os nomes só possam ser cantados por certas pessoas e outras não. É para todos, em qualquer momento, em qualquer situação e a qualquer horário. Even you are driving car, you can chant Hare Krishna mantra. If you are going to toilet, chant Hare Krishna, Hare Krishna. No niyam, no. Então, se você estiver cantando, né, se estiver dirigindo, aí você pode cantar Hare Krishna, Hare Krishna. Se você estiver, o que você estiver fazendo, né, limpando, que seja Hare Krishna, Hare Krishna. Não existe uma regra que você não pode estar fazendo tal coisa para poder cantar. So that type of Krishna give all potency and manifest his name in the world. Because my due to misfortunate, I not get any taste of her now. Então, mas mesmo Krishna, né? I have no taste, no love for now. Mesmo Krishna investindo todas essas potências nos seus nomes, eu sou tão desafortunado que eu não desenvolvo nenhum gosto por saborear esses nomes. There is what is na anuraga. I have no love. That is anurag means ever fresh.
when Krishna and Srimati Radhikarani saw each other, that time they are think this is the first time we are seeing. So many times meeting everything. So their Purvorak is always. They never thinking we have met before. This is the first time I saw. I am looking this girl, I am looking the boy. Who is this boy? Asking Vishaka, you have become man? Whole night you are passing, just now morning time you are going to your house and you are asking who is this boy, you have never seen. This is the Anurag symptom. In this material, no Anurag. Então, aqui Namuraga significa que não tem nenhum apego, mas o que é aquele Anurag? O que significa Anurag? Anurag significa ever fresh, é tipo sempre fresco, sempre novo, uma coisa sempre assim, aquele sentimento de uma coisa acontecendo agora pela primeira vez, uma coisa assim. Como Srimati Radhika e Krishna, né? Às vezes em Vrindavan, eles por este Anurag que eles têm um pelo outro, quando eles se encontram, eles sentem como se fosse a primeira vez que eles estão se encontrando. Mas eles se encontram em vários horários do dia, todos os dias, mas por aquele Anurag, aquele sentimento tão estático, eles sentem isso. Então aquele encontro é sempre novo e fresco, não é assim, excitante, né? Então, como se, às vezes Srimati Radhika, ela passa toda a noite resolvendo passatempos com Krishna, e durante a manhã ela volta para suas sakis, e depois, durante o dia, ela vê Krishna, né? E ela pergunta para Vishaka, ô Vishaka, quem é este menino? Ele é tão, né? Eu estou tão atraído por quem é? Eu nunca ouvi antes. Vishaka diz, oxe, mas você está louca? Você é o próprio Krishna. Então esse é a amizade. Because they never think, so they new looking. First time this is, and in this material, one very handsome, any boy, any girl. 1 day, 2 day, 1 month, 4 months, 6 months. Then gradually you see this is I, that is everything you are knowing. But in that Krishna and Radharani not. They are each time looking, oh, ever fresh, new. This is that. So Naam will be that type of, then not Anuraga. When I take Naam, become tedious. Now we become tired. But the Naam, when taking new, appear, manifest my heart, Hare Krishna, to in half an hour before but Naam become more, new type. That is told, Dudaiva. I am so my fortunate, I have no taste and no Anurag. That time now, oh Hare Krishna, every day. Hare Krishna. New form now coming to me. When the high exalted Vaishnava, Hare Krishna, one type of pastime coming there. So they are feeling Anurag now. Então, continuando essa direção de Anurag, uma vez ela disse, Anurag, what is the meaning of Anurag? Então, ela disse que Radha e Krishna estão a Purvarag, que eles estão eternamente sentindo esse Purvarag. Purvarag é uma ansiedade, uma excitação que acontece antes do primeiro encontro entre a heroína e o herói, né? Então é aquela coisa, eles estão continuamente naquilo, por causa desse Anurag, aquela coisa de primeiro encontro, aquela coisa assim. Então este Anurag, essa é a novidade deste Anurag. E cada Srimati Radha e Krishna, eles estão constantemente assim, né? O darshan que cada um deles tem, um do outro, é sempre novo, e o coração está sempre assim, né? Como se fosse o primeiro encontro, cheio de amor, assim. Neste mundo, né? Como o que é o Anurag deste mundo, que alguma coisa está aqui, mas o que? Você fica com aquela pessoa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 2 meses. Depois de 6 meses você já conhece a pessoa, já não tem aquela coisa, né? Do primeiro encontro, daquela paixão toda. Mas você já acostumada, né? Na melhor das hipóteses, acostumada com aquela pessoa. E assim, o Anurag deste mundo é assim. Mas quando uma pessoa alcança o Anurag pelo nome de Krishna, então aquilo não como nós, ela não vai se sentir assim, né, cansada, depois de algumas voltas, não, ela vai, aquele nome é um sabor novo, a cada momento ela vai, é fresco, novo a cada momento. Então assim, como os devotos puros, eles cantam o nome assim, dessa forma, quando tem esse tipo de Anurag.
a cada nome que eles pronunciam, passatempos diferentes se manifestam a cada nome que eles cantam. Então, é esse Anurag que eles têm como nome. Mas, o Daivan, nós somos tão afortunados que nenhum tipo de Anurag nós temos por este nome. So in this slok that we have, and especially when it will become, when will be, mane so much love and affection, avoid the aparad, no desire for any material thing, many material thing, then Nam will be pure one day, and chanting Hare Krishna again and again, then will be one day pure Nam come. Então, quando essa pessoa continuar cantando os santos nomes, né, ao cantar esses santos nomes, ela vai gradualmente se abandonando os diferentes desejos materiais e coisas indesejáveis que nós temos no nosso coração. Ela gradualmente começa a saborear né, o nome. Não tem um tipo de fé. Gradualmente ela passa por diferentes estágios de fé naquele nome. E por ela continuar cantando, ela gradualmente o nome puro irá se manifestar na sua língua e ela terá esse tipo de apego ao nome que uma vez estava explicando. So that time what will be Madhuro Madhuro Mata Mangala Mangala Nigam Sakara Palli Nikam Sarpo. This is will, and then like Rup Goswami Tunde Tandaviningati Vitunute Tunda Bali Labdhayo Konna Karambini. What was Adbhudastya. That time we are thinking, oh, one tongue is not sufficient. I wanted million tongue, then I will be speak Hare Krishna. Only 2 years is not sufficient for hair Harikatha. I wanted more and more hair to hear Harikatha. All this that time will coming our, because that time pure name coming. And one pastime manifest our, how Mother Jamuna. This is the when chanting, this is the condition coming, Sarosiki and Mantramoyi Upasana. Mantramoyi Upasana is only one name, one pastime manifested. You are Hare Krishna, and thinking Namami Sarang Satchidananda Rupam Rasat Kundaram Gokure Bhajamana. This slow, how the Krishna in Gokul Braj, in 2.5 years old, how we are moving here and there. Bhajatang, Virajan, how is ornament? Namami, how beautiful earring, kissing his cheek. All over, and how beautiful is going here, there, and Namami. I mean, say, I am doing pranam. Pranam means all my false ego that I have, I wanted to surrender your lotus. This is on the Damodar Leela you are saying. One, it is not the one. Sarosiki is one by one, Rasira, and one type of Leela manifest your heart on Hare Krishna one time. Sometimes you are chanting Sarosiki very exalted Vaishnava, then thinking, oh, now Krishna, Radharani early morning went to the Kusum Sarovar pick up the flower. One shoe went to the Krishna and told Lipot, Radharani coming Kusum Sarovar to plucking flower. Hearing Radha Krishna, what he have done? Immediately present there and hiding in a tree, which is a white flower. He bent down the tree branches so low. When Radharani come and he is black is black, to Mars not understand anybody, and with so many dark, not morning time, this is dark. And when Krishna, Radharani is so, there is white power, a branch is so low, and he become very happy, one basket in his hand and plugging one. And when plugging, Arjuna suddenly Krishna jump from the branch and going up. Nobody, and Radharani holding the branch to plucking flower. Then now she is swimming in the middle up going and Krishna. This hearing, remembering this slok, remembering the pastime, the devotee sometimes laughing, smiling. In this way, but again they think, I say Radharani is waiting,
in Kunja, Krishna not coming, it become so khandita, so many conditions coming and become so sorrow. And that time feeling that Radha is sorrow, he is devotee are now weeping, sometime laughing, sometime weeping, sometime dancing, sometime singing. It is Saroti, one pastime, Ostokarin pastime. It is you see, in the morning time thinking, early morning Nisanto Lila, then thinking how they are go back and how they are sleeping, and then how Manjuri began get up them again. All that pastime coming their heart. This is Saroti. It is very high class. Ostokarin Lila coming. This one's double because mantra Maya, then they see one pastime, maybe just one, right? One type pastime coming their heart. Mantra Maya. They are only meditated one. They are not possible to meditate so many Ostokarin Lila. Então, quando uma pessoa ela canta alinhando dessa forma, gradualmente o nome puro se manifesta na sua língua, né? Então, que tipo de nome ela começa a saborear agora? Madhura, Madhura, Meta, Mandala, Mandala não. Ela começa a realizar que este nome é mais doce do que o mais doce, é mais auspicioso do mais auspicioso deste mundo. Ela começa a entender, ao entender a natureza, a verdadeira natureza do nome, ela começa a saborear este nome. De que maneira? Como o Rupa Goswami ele escreveu. Ele disse que uma língua não é suficiente para cantar esses nomes. Eu quero ter milhões e milhões e milhões de línguas para cantar esses nomes. Ele ora dessa forma, porque aquele sabor é tão doce, ele quer ter milhões de línguas para saborear a doçura daquele nome. Ele quer ter milhões de ouvidos para ouvir Harikata daquele nome. Né? Ele ora agora que eu tenha só dois não é suficiente, eu quero ter milhões e milhões. Né? Ele ora dessa forma para poder saborear a natureza deste nome. Então, gradualmente, ele vai realizando qual é a verdadeira natureza tão pura desses nomes transcendentais de Krishna. Dessa forma, o nome começa a se manifestar a ele de tal forma que ele está completamente absorto nos passinhos de Krishna, de duas formas. Né? Um se chama Mantra Maya Upasana, o outro Swarasita Upasana. Aqueles que chegam a um certo patamar e eles, em Mantra Maya Upasana, eles começam a cantar. Mantra Maya Upasana significa o quê? Que eles têm o dade de um passinho de Krishna. Né? Por exemplo, assim, eles vêm Nama Mishranam Sachiranandarupam Vasa Kundalam Gokule Brahmana. Elas vêm, ele veio como Krishna, né? É tão belo, ele encanta todo o Gokul com a sua beleza. Ele usa brincos que são formados como um tubarão, assim, né? E esses brincos estão beijando as suas bochechas. Então, aquele devoto, ele saboreia, por cantar os nomes, ele presencia a beleza daquele passatempo. Mas somente aquele passatempo. Mas alguém ainda mais elevado, ele está saboreando que é Swarasita Upasana. Quando ele canta os santos nomes de Krishna, ele vê um passatempo atrás do outro, Ashtakali Lila, todos os passatempos um atrás do outro, ele vê como cada passatempo está se manifestando um atrás do outro. Ele vê como uma vez Shrimati Radhika, ela foi até Kusum Sarovar, né? Todo dia ela ia a Kusum Sarovar para pegar flores para adoração. Né? Então um dia ela chegou a Kusum Sarovar e it was dark or the trees were dark? Dark was trees are and dark night, money not light not coming, still is darkness. Not too dark, but still not sunrise. So in early morning, that end of the night is darkness, and Krishna also darkness, at the darkness merging. Então, ela foi para Kusum Sarovar bem de manhãzinha, quando o sol não havia saído, estava começando a sentar, mas ainda estava escuro. E as árvores também eram escuras. Então, Krishna, ele ouviu que Shrimati Radhika ia para lá, então ele foi um dia de manhã, antes de Shrimati Radhika, ele se escondeu ali, em cima de uma árvore. Como Krishna também é escuro, então ele se emergiu com toda a escuridão do horário e das árvores. Então, Shrimati Radhika estava com uma mão, ela segurava uma cesta, e com a outra mão ela pegava as diferentes flores das árvores, que esse curso de ser extremamente belo, cheio de flores diferentes, cheio de árvores, com milhões de flores diferentes para proteger Shrimati Radhika. Então, Shrimati Radhika pegando assim,
Então Krishna, no momento que ele viu que era oportuno, ele pegou e ele estava sentado num galho de mármore. Então aquele galho estava mais para baixo, assim. Quando a Shimaterra viu aquela árvore, falou, que ótimo, um galho assim tão fácil para eu pegar. Então eu fico muito feliz ali pegando várias flores daquela árvore. Mas aí, quando a Shimaterra estava pegando, ela veio aqui, ela pegou a flor, ela se segurava no galho. Shri Krishna viu aquilo, ele pulou daquela árvore e o galho subiu. E Shimaterha ficou pendurada no galho, ele sem saber o que fazer. E Krishna veio salvar ela. Krishna veio salvar ela, mas Shimaterha que ela soube que Krishna era quem preparou tudo isso. Então, dessa forma, tantos outros passatempos, um atrás do outro, como este passatempo, aquele sadhaka, aquele devoto que está cantando Swara Sikupasana, né? Ele está cantando uma mantra. E esse tipo de a meditação dele se chama Swara Sikupasana. A meditação dele é dessa forma. Um passatempo atrás do outro, como uma corrente, sem um break, né? Sem uma pausa, se manifestando no seu coração. Ashtaparina. Então, Ashtakara ali significa 8 períodos do dia. Então, ele está meditando, na sua meditação, todos os passatempos que acontecem nos 8 períodos do dia estão se manifestando no seu coração. One lila they can meditate. At a time, all lila not coming. In this way, in this slope, he had told, Nam Namakadi Bodha, Nijato, he took all that potency in the Nam. Nam have all potency. So Nam Chintamani also want what you desire, Nam will be given. If you wanted to Krishna Prem, you wanted Radha Prem, that Nam can give. But for this thing, how you will be qualified? Then in the third slope, that how qualification you need. That is the Trinado Pishnicheno, Tororo Pishoisnuna, Omani Manodeno, Kirtaniya Sada. Who will be Kirtan? Who will be chanting Hare Krishna Nam pure? Who are this type of quality came in? Trinado Pishnicheno, Tororo Pishoisnuna, Omani Manodeno. They not wanted their honor, but always give honor others. Then they will can chanting Hare Krishna mantra properly. Otherwise no. Então, Namakari Bahuda. Então, se Krishna, ele deu, né, ele injetou, imbuiu todos os poderes nestes nomes. Né? Estes nomes, porque Krishna fez isso, ele não é diferente daquele nome, ele pôs todos os poderes naquele nome, né? Aquela pessoa que canta esse nome de uma maneira pura, esse nome tem o poder, para aquela pessoa que canta o nome, tem o poder de dar àquela pessoa Krishna Prem, Radha Prem, amor a esse Krishna, amor a esse material, com serviço transcendental eterno. Né? Mas como a pessoa pode alcançar a qualificação para cantar o nome dessa forma? Né? Qual é a qualificação? Então, agora no terceiro verso desse Shastra, Shri Chaitanya Mahaprabhuji diz: a qualificação é Trinada Pisa, Nityanata, Roda Pisa, Rishnana, Amanina, Adonai, Kirtaniya Sugari. Quem faz Kirtan, quem canta os santos nomes de uma maneira pura, aquela pessoa que tem essas 4 qualificações. Ele não espera nem demanda? Não. Demanda existe? Não. Demanda o respeito dos outros. Mas ele constantemente dá o respeito a todos, sem esperar pelo seu próprio respeito. As 2 qualidades ele tem. Ele é mais humilde, né, do que uma grama no chão, que todos pisam, né, mas a grama lá, nós mais que isso, mais tolerante do que uma árvore. Né? Então, aquela pessoa que tem essas qualidades, ela tem qualificação para cantar os santos nomes de uma maneira pura. Because now, that is why this is the qualification. Tinadapi, Sunicheno, Toradapi. When pure Nam coming in your heart, you automatically will be Tinadapi. You will not humble that time. Any Vidya, if you are very well-learned person, you will be not feeling that I am knowing so much. You have too much love for Krishna content, you will be not. You are chanting properly, but you will be very humble. That is, give the example, grass. If you walk over the grass, God bend his head.
But when you take out your feet, then again, you are standing. But Vaishnava will be more than humble. Mane he will be in Vaishnava society, he will be always humble. Então, In outside, who are Krishna in Gurudev, who are Krishna in Krishna, our Sangha, then will be jump like a lion. então, That is when we will be chanting your name coming. Automatically that Srinath Vishnu. então aquela pessoa que cantar este nome puro, automaticamente a humildade irá se manifestar no coração dela. Uma coisa que acontece automaticamente para aquela pessoa que começa a cantar o nome puro. Né? Que tipo de humildade é aquela? A humildade daquela pessoa é mais do que a humildade da grama no chão. A grama no chão, ela, quando ela é pisada por alguém, ela baixa a sua cabeça, mas depois ela levanta a cabeça. Mas vai não, continuamente ele vai ser humilde, continuamente. Porque ele está sabendo esse nome puro. Ela falou mais alguma coisa que esqueci. So in this way we see. Então não importa o quanto tanto de conhecimento ele tenha, ele não vai pensar, ele não vai considerar, aquilo não vai gerar nenhum orgulho para ele. O quanto ele sabe, o quanto ele conhece, o quanto ele, né, o que seja, o tanto que ele tem de qualificação, aquilo não vai fazer com que ele se torne orgulhoso de não humilde, constantemente humilde, porque os santos nomes puros estão na sua língua. Automatically devotion, how much you manifest your heart, you will be automatically not forcibly or not showing others, I am humble. It is spontaneously humbleness will be appear your heart. So Mahaprabhu told, I have no any smelling of love. But why anybody asks me why you are so much crying weeping? Well, to showing my fortunate others. So I am crying. I am not really. So the humble, how the our Krishnadas Kaviraj in Kosturi Manjari, the Krishna Lila, Radharani Mestarve. He wrote in Chaitanya Charitamrita first. He wrote, পুলিশের কীট হইতে মুই যে লঘিষ্ঠ জগাই মাদাই হইতে মুই যে পাপিষ্ঠ মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয় মোর নাম শ্রবণে সর্ব পুণ্য ক্ষয় আর মোরে ডাকে দেই তার পাপ হয় So what is Krishnadas Kaviraj was Kosturi Manjari was writing the Chaitanya Charitamrita is life, but he feels so humble himself. Oh, Jagai Madai, they took bath in the Navadvip, but I am not. I am outside Navadvip. They are Brahman, I am not Brahman. In this way, so much inferiority coming their heart. So devotee is in nature. They will be. Especially when Jaivedama first chapter, how Sannasi, or Mayavadi Sannasi show that one Mahaprabhu devotee how he changed, and when he come Navadvip to meet Babaji Maharaj, then how we are behaving humble. See that as Gurudev, who much decided he is my Guru will be. So they are seeing how they are each other Vaishnava looking, and they are fell down their feet, and they are, oh, I am Oti, fallen so you Uttam, you can master me. In this way, they are here. Então, à medida que a pessoa canta aquele nome puro, automaticamente a humildade vai se manifestando no seu coração. Não precisa fazer nenhum esforço separado para aquela humildade acontecer. Né? Então nós vemos isso, né, até em personagens extremamente legal, como o próprio Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu disse, eu não tenho nenhum cheirinho, nenhum aroma de prêmio no meu coração. Não tem nenhum tipo de amor no meu coração, Sri Chaitanya Mahaprabhu dizia. Mas então alguém perguntou a ele, por que você chora tanto, né, por Krishna, se você não tem nenhum amor? Não, porque simplesmente esse é o show que eu faço para as pessoas em geral, para elas me respeitarem. É simplesmente o show que eu faço para as pessoas. Então, que tipo de humildade é essa? É simplesmente vindo do seu prêmio. Também nós vemos como, em outro exemplo, como Shri Krishnadas Kaviraj Goswami. Quem é ele? Ele é Kasturi Manjari, uma serva de Shrimati Radhika. Aqui neste mundo ele veio quando Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu Chaitanya Charitamrita. Né? Não é uma pessoa ordinária de nenhuma forma.
Mas o que ele disse I am more inferior than stool of the worm. Worm, the stool is more than inferior I am. Então o que ele disse de que eu sou mais pecaminoso do que Jagai e Madai. Eu sou mais inferior do que o verme que mora no excremento. Na verdade, aqueles que ouvem o meu nome, eu pronunciam o meu nome, eles se tornam contaminados. Né? Então, que tipo de humildade é essa? E simplesmente pela sua. São tão extremamente exaltados. Nós vemos esse tipo de humildade. Também no Jayavadana nós vemos como Sannyas Thakur, Mayavadi Sannyas, ele veio para Navadip. Ele era um sannyas extremamente qualificado da ordem, uma das ordens mais elevadas dos sannyas. Mas quando ele ouviu aquele Vaishnava, humildemente, cheio de amor, cantando santos nomes, ele se dirigiu, ele quis procurar quem eram esses Vaishnavas, ele foi a Navadip. Quando ele chegou a Navadip, ele presenciou a humildade dos Vaishnavas. Como os Vaishnavas eram tão humildes uns com os outros, considerando os mais caídos. E como eles ofereciam a ele todo o respeito e as reverências de tudo. Então ele viu que tipo de humildade eles tinham. And that type of Vaishnava Mahatma will be very tolerant. Bato mein mane Gurudev saying something and but Gurudev now I am not staying in your mouth. I am going another place. No, he will be tolerant. Like more than tree in the how they tolerant in India, especially summer day in the so hot sun. As is so strong sun, they have become so become dry. But never ask anybody give me a glass of water or one umbrella, make me shadow. But on the other hand, who are passing from that path, the people become tired, he sit down on the shadow of the tree. They give the shadow of others, but they don't want anybody give me my umbrella shadow. This is the Soishnuda. Gurudev told, oh Gurudev, now I am going, now return your feedback. I am now going to another thing. No, that is not. In Pesari, in Vaishnava, will be Soishnu. Not like a little bit something and become restless. No. So Chaitanya Charitamrita that told বৈষ্ণবের হৃদয় সদা গোবিন্দের বিশ্বাস क्यों? Because Govinda is niskam, their devotee is niskam, their heart not always this thing, that thing, their heart very shanto, peaceful. Govinda used to sit, but abhakta, they are always that hankering for this thing, that thing, they are asanto their heart. Bhagavan never take rest. But devotee are so peaceful, you Govinda, he used to, yes, I take rest here. Então, além disso, aquela pessoa que canta também não somente será humilde, mas ela será cheia de tolerância. Que tipo de tolerância? Assim como a tolerância de uma árvore, nós vemos que a árvore uma árvore está ali e no sol está escaldante do meio-dia, no lugar bem quente, a árvore está ali, as suas folhas se secam, tudo se seca, ela passa dia atrás dia, baixa aquele sol, né? Mas a árvore em nenhum momento ela pede, por favor, me dê um pouco com água, vocês não sei de ninguém. Ela diz, me traga um guarda-chuva para me proteger do sol, faça uma cobertura para me proteger do sol. Não, ela simplesmente tolera tudo. E além do mais, quando pessoas passam perto da árvore e ela está naquele dia tão quente, elas sentam debaixo da árvore debaixo da sombra da árvore. E a árvore ela dá dessa forma. Então nós vemos a natureza dos Vaishnavas é dessa forma, essa é a natureza dos Vaishnavas. Porque o seu coração é completamente puro. Né? Pelo fato do seu coração ser completamente puro, Govinda Krishna, Vaishnava Hridaya Govinda Krishna, que o Shri Govinda Sri Krishna, ele se senta no coração dos Vaishnavas e ali ele descansa, porque o coração dos Vaishnavas não é Ashanta, é Shanta, ele é completamente cheio de paz, pacífico, completamente pacífico. Então Krishna, aquele coração que é Shanta, que é completamente cheio de paz, pacífico, ele ali, ele descansa ali.
Ao contrário das pessoas deste mundo materialista de coração, eles são ashanta, eles não são cheios de paz, eles são cheios de ansiedade e turbulência. Everybody wanted some peaceful rest. Everybody. In this account, one story in one Pura that when Narayan used to go in office, Vaikuntha, some with so many duties, looking everything. When he come, then I wanted to take some rest. So when he entered in the house, he saw he have two wives. One is Chanchala, means Lakshmi Devi. Always not stay 1 minute in the house. Always going here, there means Chanchala, Lakshmi, not staying anybody. Today he become very rich, become next day become poor. Lakshmi Devi always Chanchala. One wife is very Chanchala and second wife is very talkative. When coming, talking, become headache. Saraswati. The two wives indeed, and one son is Madan, stupid. He had uncontrolled by anybody. So when he used to Narayan come to take rest, that house is have no shanti. So he's thinking, where I can go take some rest, whole day, duty, now take rest, where go? Then see the Khirsamudra, ocean, big ocean, it is very good place. Then he wanted some bed, so he take Ananta Sajja, serpent bed, and wanted to lie down and sleep coming, and in that time, Guru and serpent is always envy. Guru came to and serpent become. So here is no Shanti. In ocean I have wanted to take rest, no Shanti. Then he become Jagannath. Darul Bhuta Murari. In the one of that story, in the Puran, Kittamar used to speak about the material world, people wanted, and even the Bhagavan wanted to some take rest, but he have no Shanti. No house, no ocean. So he become thinking, oh, what shall I do? So he become Jagannath, like form and standing, no sleep. But he decided not to sleep. Huh? He decided not. No, that is the saying, Yeah, that on the slok, that Darul, then at last Bhagavan become Darul Bhuta Murari, meaning in the wooden Murari, that is Jagannath. Então, uma pequena história que fala um pouquinho sobre isso, essa paz, né, que todos estão, que todos buscam, que está no coração do devoto puro. Então, o Sr. Narayan, uma vez, todos estamos Puranas. Uma vez o Sr. Narayan, ele tem tantos afazeres, tem são tantos deveres para ele fazer e para ele cumprir. Então o Sr. Narayan é muito cansado, ele queria descansar, depois de um longo dia de trabalho. Ele voltou para casa, em casa ele tem duas esposas. Uma delas é extremamente inquieta, ela é extremamente inquieta, não para em lugar, é extremamente inquieta. Né? Ela é Lakshmi Devi Chanchal, né? Então ela se movimenta para lá e para cá. Lakshmi Devi neste mundo, ela também se manifesta com o dinheiro não para no bolso de ninguém. É a natureza daquela Lakshmi, essa Chanchal Lakshmi, que aqui em dinheiro, uma pessoa rica um dia depois vai virar pobre, porque é essa natureza do dinheiro, de Lakshmi neste mundo. Mas então a Lakshmi de Nara também é um pouco Chanchal, então ele não podia ficar fora porque ela era muito inquieta e ela não conseguia descansar. Então ele tinha outra esposa também, mas aquela esposa ela falava muito, ele voltava e ela falava e não parava, e falava. Aquela esposa, Saraswati, ele pensou, eu não posso descansar, o que eu vou fazer? Ele pensou, no oceano de leite, né, se eu me deitar lá eu posso descansar. Então ele foi para o oceano de leite, ali na cama de Ananta Sesh, né, de cobras, ele se deitou ali para descansar. Mas aí o seu servo, né, o servo de Narayana, o senhor Garuda, então Garuda e as cobras não se dão. Garuda e Ananta não se dão. Garuda vinha tentar atacar a Ananta, e Ananta, né, ali se protegendo e também ali nervoso. Então Narayana disse, aqui eu não posso descansar de jeito nenhum. Então hoje o que eu posso fazer? Então naquela forma, sem nenhuma opção, o senhor simplesmente se tornou Darula Jagannath. Ele se tornou Jagannath. Ele falou assim, dessa forma ninguém vai, né, eu fico aqui. Assim. So in this way we show that
how bhakta quality, when they will be chanting, that all good qualities come in their heart. Then he will be tolerant, he will be not like a restless. Anything coming, Gurudev told anything, and he has become angry. No, he left Gurudev. Always. Shishya mane disciple mean always accept that Gurudev chastised him. And then Omani will be give honor other person, but not wanted any honor for himself. This is the main thing. We wanted not give honor, we always expect everybody honor me. Everybody do pranam me, everybody honor me. No. Really sincere are not only saying, oh no, I am very fallen soul. But inside do what that person say, you are humanity very good. I don't no, Prabhu, I am very fallen soul. But what in inside? Very little bit happiness. But if anybody told, yes, really you are very bad, what you pinch some pain in your heart, yes. It is do yourself. So Amani Manodena, really. So Amani Manodena, then Kirtaniya Sadari, then Harinam will be Tishtanti Jibha. Before Harinam, that is one stroke also, जो वासुदेव पूर्व जन्म सतोई सतो जन्म 100 जन्म they have done Archana of Vasudev, then in their mouth the Krishna name coming. Everybody is not coming if they are जन्म सतोई सुकृति वासुदेव समार्चित who are Vasudev Archan he have done, then in this life Krishna name easily coming in his mouth. That's the one slope of the... Então, aquela pessoa que canta dessa forma, né, o nome vai se manifestando e também todas as qualidades se manifestam para aquela pessoa, no coração daquela pessoa, todas as qualidades, especialmente como essa que a gente está falando agora. Eu preciso de falar uma coisa antes, quando eu estava falando sobre tolerância, ela disse que o devoto, ele vai, né, nós vemos que o Guru deve ele castiga o devoto um pouquinho, o devoto, ele vai embora, né, eu vou para outro tempo, vou para outro Guru, ele devolve a japa, devolve tudo e vai embora. Ele não consegue tolerar aquilo, entender a natureza daquele castigo, tolerar aquilo. Então, um devoto ele tem que saber viver baixo a disciplina do Guru e saber ser castigado pelo Guru, porque essa vem da afeição do Guru. Então, tolerância, mas ainda mais que isso, a Manima Nadena, né? Oferecer o respeito a todos sem esperar que todos nos respeitem. Né? Isso é, talvez por fora, assim, uma pessoa vai, oh não, você te glorificam e você fala, não sou, você não fica aí. Você, sinceramente, você pratica aquele você não espera, né? Você pratica aquele Amanima Nadena, mas se uma pessoa vai e fala sobre os seus defeitos, né? Aí o que vai acontecer? Aí talvez você continue, se você não explodir, ou talvez por dentro você continue assim, mas por dentro você está assim, queimando pelo que aquela pessoa está falando. Então, é uma coisa Then you can chanting Hare Krishna. Então, mas quando uma pessoa desenvolver isso, a Manima Nadena, aqui maybe work or something. A Manima Nadena, quando ela desenvolver isso verdadeiramente, então aí Kirtanyasa Dhari, ela poderá cantar os santos nomes de Krishna. So in that, then when you will be like this, then what will be? Then your prayer will be no dhanam, no janam, no sundarim, kavitam, bhajavadisha kamai mama jalmaneshwari bhavata bhakti oitu. That time you realize in material, no hankering, no that desire gone. You have become Tinada Pishunicha, no Torada Pishun, then automatically you have become enter in the devotional life. Then you will be understand what is in material life, that enjoyment is money, everything is nothing, no value. Then you will be pray, I don't want, hey Prabhu, hey Jagadish, who you are maintainer in the whole world, maintainer, nourishing everything, so Jagadish, hey Prabhu, I am pray to you, I don't want any dhon, any wealth, no family, even no name, fame, Kavita Sundariva. So what you want? Liberation? No, Prabhu, I not want a liberation. What you? I only want in your lotus feet
not only this birth, birth by birth, I wanted to take that causeless devotion to your lotus feet. No karon, hoituki, no any dhon, any material thing for this name. I only devotion to your lotus feet. Devotion means I wanted to serve your lotus feet for no any material thing. Not. I wanted to serve for your happiness. This is they will come in that time. Então, quando uma pessoa ela gradualmente desenvolver esses quatro tipos de qualidades, né? Que nós acabamos de falar, que nada que se ensinar assim. Agora, aquele saraka, aquele praticante, ele vai começar que tipo de oração irá se manifestar nessa separação, que tipo de amor de oração irá se manifestar na Sundari. Agora ele entende a natureza das coisas deste mundo material, né? De serem temporários, cheios de miséria. E ele começa a orar, nada, não. Meu Senhor, eu não quero nenhum tipo de opulência material. Eu não quero nenhum tipo de respeito dos outros. Eu não quero nenhum tipo de qualificação neste mundo. Eu não quero nada disso, meu Senhor. Eu simplesmente quero a devoção aos seus pés de lótus. Mas que tipo de devoção? Aquela devoção que é completamente sem causa. Aquela devoção não tem uma causa para ela acontecer. Não existe uma causa material para que eu tenha essa devoção, um interesse material para eu ter aquela devoção. O meu único interesse será servir os seus pés de lótus para a sua felicidade. Esse é o meu único desejo. Então, naquele momento, esse sadhaka, ele começa a orar dessa forma. Essa é a sua oração agora, quando desenvolve essas qualidades. Then you will be praying, Oinanda Tanuja Kinkara. Then Bhakti and then Sambandha, relationship. In this 8th slok, Mahaprabhu is saying Sambandha Abhido Prajanta. 3 things. So now Sambandha, he didn't understand what is my relationship. Then he told that Oinanda Tanuja, what? From who's Bhagavan? Nanda Baba, that son, that is. I wanted his service. Kinkaro. Kinkaro is not only something more than Kinkari. When Nandasuna Kinkara Potitong, I am fallen in the so much under the sea, Bhavambudo, under the sea, and my hand, feet also binding with that so many unwanted desires, Durvasana. And there is so sharp crocodile come to me to swallow. I am helpless. So I am praying, Prabhuji, you can pull me. I am fallen your lotus feet, I am fallen in the ocean of the material world, you can rescue me. And wanted, and you think, I am your 1 feet dust, you think, between the, you think your lotus feet dust, 1 particular dust, I am also. Então, agora, qual é a oração? Né? Ele continua. Porque o Luiz está falando nesse Sikshasana, Shri Chaitanya Mahaprabhu, ali estão contidos Sambandha, Abhideya e Prayojana. Em todo esse Sikshasana. Right? I think, acho que não foi assim. I think foi talvez, né? We have done it. You will make that you can make. Então, eu não vou esquecer de falar isso, porque você vê aqui antes, I just forgot one thing you said before. Não, só Jagadish, calma aí. Ele está orando para quem? Ali, ele está orando ao Senhor Jagadish. Jagadish é quem? Aquele que mantém todo o universo, né? Então ele ora, Senhor Jagadish, você que mantém todo o universo, me mantenha, me dê sua misericórdia sem causa, né? Me dê rápidos os pés de lótus, não me dê coisas materiais, nada não, tudo isso. Então essa é a oração dele. Mas agora, no Chaitanya Mahaprabhu, nesse Sikshasana, são contidos, todo o processo está contido nesse Sikshasana. Sambandha, Abhideya e Prayojana, né? What is Sambandha mean? What is relationship between me and Krishna? And how the relation when Sambandha I know, then how can Sambandha be more and more thick, Abhideya? And how develop the Sambandha more and more? And then what is we get? In Sambandha Abhideya karke, that person I am so much servicing, what I will be get from him? Então,
Sambandha significa o relacionamento. O relacionamento que nós temos com Krishna, né? Como aquele relacionamento vai se tornar mais condensado, né? Aquilo é a ideia. E como o que eu vou ganhar por aquele relacionamento, não ganho pessoal, mas o que vai ser manifestado por aquele relacionamento, a coisa máxima que eu vou ganhar por aquele relacionamento, aquilo é Prayuja. Então tudo isso está contido nesse Sikshastra. Então agora, a partir deste verso, próximo verso, depois de Nadyanam, agora o Saraka ele começa a desenvolver um tipo de relacionamento com Krishna, né? Mais próximo. Esse Sambandha começa aqui agora, Sambandha extremamente forte, né? Aí Nanda Tanuja Kinkaram Patita Mam Dishamir Bhavamuda. Ó meu Senhor, mas agora quem é o Senhor? Ele não é o Senhor do Universo, o mantenedor de todos, né? O nome cheio de opulência. Agora ele é Nanda Tanuj. Quem é esse meu Senhor? Ele é o filho do rei de Brinda, o filho de Nanda Maharaj, né? Então ali já começa um relacionamento com o Senhor, o filho de Nanda Maharaj. Ó meu Senhor, eu estou aqui, eu caí nestes oceanos de miséria. Eu estou com as minhas mãos e os meus pés atados pelas correntes dos desejos materiais. E aqui nesse oceano, os tubarões de inveja, luxúria e tudo isso estão me atacando, né? Então, ele está orando ao meu Senhor, por favor, me salve, né? Me salve dessa condição, me leve até os seus pés de lótus, me considere como uma poeira afixada, né? Fixa nos seus pés de lótus. Então agora aquela oração é cheia de aquele relacionamento de Sambandha está ficando mais condensado, está aparecendo, ficando mais pessoal. Then it is not in bhav condition. This is exalted Vaishnava. Nayanam Garuda. When remembering Krishna content in separation. This is Radharani in that Krishna, in Mahaprabhu not exhibited in that what that is. It is so many. Nandadana Kinkara, up to we can try. Nayanam Garuda, Badanam Gadagada Rudragira in bhav condition. Badanam Gadagada Rudra Purokai Nichitam Babu Kata Atava Nama Bhavishati. When I will take your name, my tears coming. I fully not chanting Hare Krishna Hare Bas. Garuda Sudhanam, so many tears coming. Badanam, Gadagada, and my voice become choked. That Mahaprabhu, that Jagannath, not. Param Gurudev Prabhupada, temple not Prabhupada, Prabhupada. This is so much higher stage. Puroki whole body will be so ostracistic because coming. Here standing. When that day will coming, that when this will, I will taking your name, I choke my voice, tears rolling from my eyes, all the body here will be standing. Oh Prabhu, when that day come, that is. Então, agora, o devoto, ele começa, ele chega a um estado, nessa próxima oração, agora aquele devoto ele alcançou um estágio de Bhava, um estágio extremamente avançado. Agora a oração dele é, Bhavanam Kalada Sudharaya, Padanam Prakadaru Dhyagira. Ele diz ao meu Senhor, né, agora, por cantar os santos nomes, né, ele está orando por isso, mas aquilo está acontecendo a ele, né? Ele está orando ao Senhor, né? Ele está orando ao Senhor com relacionamento. E agora, à medida que ele canta os santos nomes, né, a corrente de lágrimas cai nos seus olhos continuamente. A sua voz, à medida que ele canta, fica embargada, ele não consegue, Hare Krishna, não consegue mais cantar. Porque, né, assim como Sri Chaitanya Mahaprabhu, ele ia ter o décimo de Jagannath, ele não conseguia pronunciar Jagannath, era Jagannath, e ali do parágrafo, não conseguia, de tanto êxtase. His voice become tough. Fully Jagannath never can chanting.
Jai Jagannath, no. Only Jai Então, assim, como ele está falando, eu não podia fazer, mas. Né? Então, dessa forma, o Senhor Chaitanya Mahaprabhu tinha Darshan Jagannath, não conseguia falar Jai Jagannath, falava assim, enfim, embargado. O devoto agora, ele, pelo cantar, hasta sacrificar o seu corpo, por meio daquele êxtase, começa a mostrar sinais de êxtase, como os seus pelos do seu corpo ficam todos arrepiados. Então, dessa forma, agora, essa influência, né, do nome naquele devoto agora. Ele está orando por aquilo, mas aquilo está acontecendo, ele está sabendo o nome de tal forma que ele está experimentando todos os sintomas estáticos. Então, agora você volta a um estágio extremamente exaltado, esse estágio de Bhav, onde ele volta e ora assim. So in this and more, it is other two slokas, Yugaito Animation, it is not for ordinary, who are entered in the bhav condition, more premier. It is Mahaprabhu the Radharani Murti has said it. Yugaito Animation. One you in meeting, they are thinking nothing, only one eyelid falling that. And below when no meeting, that time thinking, oh Jug, one Jug pass. 1 minute, not looking, not separation, feeling how many Jug pass. Chokkuda plavisaitam, all eyes become full of tears. Sunnaito Jagat, all in entire without separation of Krishna, Radharani thing, no value. So Sunnaito, that is our Raghunath Das Goswami told when Mahaprabhu left this planet. When Swarup Damodar loved, he went to in the Govardhan, wanted to left his body. But somehow Rup Goswami, Sanat Goswami not allow. Well, it is not proper. Why you wanted to commit suicide? You could not get Krishna. If you do bhajan, then can do Krishna. One time Swananda Goswami told, I wanted to leave my body because suicide, because my whole body in the forest of the Jharikhondo, I am so itching and scratching and blood pus coming, and Mahaprabhu always embracing. So for this reason I wanted to leave my body. Mahaprabhu told, oh, Father, you are already giving your body to me. What you wanted, you are thinking it is your body now your money, your thing. It is already I have to. Other when you giving another thing anybody, then you not wanted to take again that thing. I am giving somebody and again give me return. No, that is not proper. So it is not that time. Raghunath Das when Rup Sanatana left, then that time is Sunnaitam Gostam. Grind or Jaga Rate. Radha Kundu like a tiger's tongue. Separation of that separation of Gurudev will be Sunnaita Jagat Sarva Govinde Virhoino Me. Radharani that Virho when deep relation then Virho will become. Então, agora nessas duas últimas orações dos Sechastas são assim extremamente, cada uma delas são extremamente elevadas. Agora essas duas, se Chaitanya Mahaprabhu está saboreando o mundo de Shimakirada com essas duas orações. Tudo mesmo, especialmente nessas duas. Aqui um devoto ele irá saborear isso no estágio de Bhav, quase alcançando o trem, estágio extremamente elevado. Naquele momento o devoto ele vai orar, ele vai sentir, o que o devoto vai sentir? Em separação de Krishna, em separação de Krishna, cada momento é tão, ele experimenta cada momento, cada segundo, como uma yuga, milhares de anos, naquela separação, ele queima na separação, é aquela experiência que ele tem, daquele um momento em separação. Mas quando ele está junto de Krishna, da sua deidade adorável, aquele um momento, junto com, uma yuga, junto com a sua deidade adorável, ele vai saborear aquilo como o piscar dos olhos, como um momento, assim. Então, aqui é uma influência da separação. Naquele momento, ele vai continuar, os seus olhos vão continuamente chorando.
E Shunaite, tudo, ele sente, todo este mundo, ele vai experimentar, ele vai experienciar o mundo como completamente vazio. Nada tem mais sentido. Na separação de Krishna. Então aquele devoto já, esses são valores materiais, mas os devotos saboreiros de alguma forma eles têm isso em relação à soledade adorável. Nós podemos ver isso também como na vida de Raghunath Das Goswami, né? Quando Raghunath Das Goswami ele veio para Govardhan, né? Ele estava com tanta separação quando o Rupa Goswami havia desaparecido deste mundo, seu guru, né? E ele queria abandonar o seu corpo, não primeiramente da contemplação de Mahaprabhu, ele queria abandonar o seu corpo em Govardhan. Mas gradualmente, pela misericórdia de Rupa Goswami, eles trouxeram ele de volta à vida, né? Ele ficou novamente absorto, né? Na devoção, em bhakti, novamente. Mas quando o Rupa Goswami abandonou o corpo, aí a Raghunath Das estava completamente absorto neste mundo de separação, como nós estamos vendo neste verso, né? Sanatana Goswami também, Sanatana Goswami, quando ele veio, que a Chaitanya Mahaprabhu também queria, porque ele veio para Puri, pela floresta de Jarikanda. E por passar pela floresta, ele ficou cheio de insetos e tudo, e ficou com lepra, né? Mas todos os dias, em Puri, Mahaprabhu iria visitar Sanatana Goswami e ele abraçava Sanatana Goswami. O seu corpo ficava cheio do pus de Sanatana Goswami, porque ele não via, né, o devoto Puri de uma forma material. Então, Sanatana Goswami sentia tanta dor a cada dia que isso acontecia, que ele queria abandonar o seu corpo, né? Então, Raghunath Das Goswami também, em separação de Rupa Goswami, ele disse, Sunaite Mahagoswami Girindro Jagarayate, que agora, antes, ele tinha tanta adoração para o Shri Govardhan, né? Ele adorava Govardhan, ele tinha tanto apego para o Shri Govardhan, porque ele morava ali, né, na beira do Radhakunda em Shri Govardhan, mas agora Govardhan era como a boca de um tigre, um tigre fêmea, né? Bem feroz, querendo engolir ele. E o Radhakunda, onde ele morava, onde era o fundo de maturidade, ele tinha tanto apego por Radhakunda, agora aquilo era como a boca de uma cobra gigante, paz, né? Não sei como chama isso em inglês. Who is the life soul? Radhakunda is life soul of the Raghunath Das Goswami. Now we finish separation of Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Here we get no value. In Gopi also, so many Jews pass in last time, but they are thinking just one night. Saratri Brahma Ratri, giving explanation. Brahma ji ek Ratri, how many Satto Teta Tapor in 1,000 times pass. So they are thinking. So that is zero in the when prem will be wrapped so much, then zero will be coming. No prem, no relationship, no separation. Então, ele está dizendo assim, aquele Radhakunda era a vida e alma de Raghunath Das Goswami, mas na separação de Rupa Goswami e Sanatana Goswami, agora aquele Radhakunda não tinha sentido nenhum, não tinha, era tudo vazio, né? Então, isso pela influência da separação. Também as gopis elas se encontravam com Sri Krishna, elas dançavam com Sri Krishna durante toda a noite, mas elas sentiam que aquilo era uma noite que não é tão comprida, né? Mas, na verdade, quando Krishna dançava com as gopis, como se diz? Não a quantidade, o tempo, né, que aquela dança durava, era toda uma yuga, pelo poder dos bastões de Krishna, elas dançavam por uma yuga com Krishna, mas pelo prêmio delas, aquela uma yuga, que são milhares e milhares e milhares e milhares de anos, elas saboreavam aquilo, experimentavam aquilo como somente uma noite, e era tão rápido. É assim, né? Então e assim elas sentiam separação depois de estarem separadas de Krishna, né? Na verdade, então, elas sentiam separação. Aquela separação, viraha vai, quando a gente vai saborear viraha, quando o prema é extremamente intenso e quando nós temos um relacionamento bem forte, né, forte com a nossa deidade adorável. Naquele momento nós iremos saborear essa separação. Essa separação somente vai acontecer com aqueles que têm um relacionamento bem forte com a deidade adorável e com aqueles que eu falei o outro, que tem um relacionamento muito forte, é aqueles que o seu prêmio é bem condensado, o seu amor pela deidade adorável é bem condensado. So in this way we are seeing, and then last
That is the topmost slok, that is the important. How Radharani, Mahaprabhu, in mood of Radharani, Asli Sangva Padaratam Krishna Adarsasam. That is in this slok he told, oh Krishna, you are my life and soul of my life. You are my pranana. If in front of me you are embrace another girl, but still that my prem will not reduce. Really in this material world, prem, no prem, so when you are seeing each other thinking we are so deep prem, but in front of you, if you hear that my husband or my beloved love another girl, you will be jealous, you will be not tolerant. But Radharani told, in front of me, you embracing one girl and you are happy. If embracing that girl you are happy, that is my happiness. And if you in front, you love, you wanted your happiness to embrace me, that is also my happiness. This is Allah. Any reason, prem will not reduce, increase. Então, agora nós chegamos no último verso do Sikshastika. Este é o verso mais elevado do Sikshastika. Né? Ali, Shri Chaitanya Mahaprabhu está completamente absorto nos humores de Srimati Radhika. Ele diz, Asishyava padaratam pinashtamam andarshanam mamahatam karotuva. Srimati Radhika ela diz que, oh Krishna, você é meu pranana, você é minha vida e alma, você é tudo para mim. Né? Mesmo se você aparecer na minha frente abraçando alguma outra donzela, alguma outra amante, né, eu não irei, meu prêmio por você é tão forte que não irá ser perturbado, diminuído de nenhuma forma. Né? Então ele está dizendo, o prêmio aqui neste mundo, se alguma coisa acontece, né, que seja talvez um distúrbio para aquele prêmio, ele se quebra, né, mais ou menos. Se o nosso, né, uma mulher tem um marido, o marido sai com outras mulheres, com quem seja, né, ela vai ficar com ciúme daquele prêmio, o amor deles vai ser, né, porque o prêmio de aqui não é o amor verdadeiro. Mas Srimati Radhika, a natureza do prêmio, de verdade, o amor transcendental, é que o que aconteça para perturbar aquele prêmio, né, ou para balançar, ou para, né, acabar, ou diminuir, o que seja, a natureza daquele prêmio é tal que aquele prêmio não será quebrado, não será quebrado de nenhuma forma, ele simplesmente vai aumentar. Né? Então, Srimati Radhika ela diz, você pode abraçar uma outra amada, né, na frente de mim. Se você estiver feliz ao abraçá-la, essa é a minha felicidade, a sua felicidade é a minha felicidade. In this way, see that how this is the Sikastakam he give. Mahaprabhu, how will be doing bhajan? What condition, what qualification will coming, and how our prayer one by one is showing an attract in that he told the last show. It is very high. When we are praying, that condition prem is not very so high condition. It is, I think it is for Radharani's mood he told. It is not for every sadhu. Sadhu never come in this stage. They never. When they will be go eternal associated, that time they are praying, but it is they are thinking sadhu as a manjari mood. They can pray, oh, with the Radharani separation is so much separation. Not Krishna separation. It is Radharani mood, Krishna, Mahaprabhu is saying that what separation is. Because he came in this world to test this mood. So he is keeping this last note. It is, I think, it is not for us. In that time he is speaking, and that what in of it, that Jugaitam Nimesana Chokkusa Plavitaitam, only for Radharani. That all the bhav in a food, every bhav, austerity at a time. Who are practicing, maybe sometime one mudade dhumaito, little bit dipto, jolito. Not at a time, not 1-2 bhav maybe. And at a Mahaprabhu, at a time 8 bhav fully sudipto. And so it is for Mahaprabhu's Jugaito Nimesana.
Chokkusa Plavisaitam Tunnaita Jamasarva Govinda Virayam. The eternal associated with and speak with you and aspiration Padavata, it is also in the mood of Radha. Então, no humor de Shrimatirarika, Sri Chaitanya Mahaprabhu está falando este verso. Né? Uma vez está dizendo que ela acha que este verso não é para os sadhakas deste mundo. Né? Este verso é para aqueles. Sri Chaitanya Mahaprabhu está absorto no humor de Shrimatirarika. Um sadhaka deste mundo ele não poderá alcançar esse tipo de. Isso aqui pertence a Shrimatirarika. Mas como Sri Chaitanya Mahaprabhu está completamente absorto naquilo, alguma experiência ele tem daquilo, porque ele veio aqui saborear um pouco dessa separação de Shrimatirarika. Né? Então, um sadhaka que tem uma inclinação, que ele tem a sua natureza transcendental é de uma serva de Shrimatirarika, ela vai servir. We said the sadhaka, when he with some Manjari Bhav, you feel separation from Shrimatirarika. That time that is our Bhaktivinoda Thakur song, Radhikar Viros, Soite na pari, Radhikar Tore Sotovar Morite pari. So that time what the Krishna Viro Radhani feeling, that time they are feeling like this. So that time they immediately went to searching where Krishna is. Radhika Viro, what is Krishna person? Then that time they wanted, oh Radhika so much. So immediately went, how can I meet with Radha and Krishna? So you're saying that this sadhaka that attains this is what the type of viraha that he can attain. That type of viraha, Shri Krishna viraha Radhika, by this. That is when the Manjari mood, it is not in the very high class. But now as we say this Shrimati Radhika. It is must be. Então ela está dizendo que, sim, este no último verso desse chapter, Shrimati Radhika diz, né? Mane, that means one thing, that means whom I love, that Gurudev or anybody, then my condition will be like this. I love Krishna, Radha Krishna conjugate, then my mood will be, but not in that will be happy, if I am embarrassed, it is the Sambhava mind, that is not possible. It is Krishna told that I thinking that if Gurudev give me unhappiness, give me so much trouble, what I feel, Gurudev not give any trouble, any unauspicious. But if I feeling, whom I love, he have died, or bitches, divorce, I think, but it is not. That is, prem is, this is the definition of prem. Any condition, prem never reduce. This is the condition of Matu Radhikarani. It never prem reduce. It prem increases. Então, essa pessoa, né, estes humores que são expressados neste último verso pertencem a Shrimatirarika. Né? Um sadhaka que deste mundo, ela acha que ele não poderá experimentar tais humores. Mahaprabhu lhe disse isso porque ele estava saboreando alguns desses humores de Shrimatirarika. Em 8 diferentes bhavs, né? 8 diferentes bhavs, humores estáticos se manifestavam em Mahaprabhu ao mesmo tempo. Se chama Sudipta Madhava. Mane Sudipta mane, when the fire becomes so full, when gas is now more full flame, that is the Sudipta. Então, aqui o Senhor Sudipta Madhava, e ele pode... And all bhav at a time. This is only Mahaprabhu, Krishna, Radharani. All bhav. Because Radharani is bhav and Krishna is Rasodar. And Radharani Mahabhav. Mahabhav Swarupini Radharani and Krishna Rasodar. Mahabhav and Krishna Rasodar Swarup. Understand? Bhav will be Krishna Radharani and Ras will be Krishna. Então, porque se Krishna ele era Saraj, Shrimatirarika é Mahabhav, quando eles dois vêm, né, Shri Krishna vem com os Chaitanya Mahaprabhu, absorto nos humores de Shrimatirarika, ele pode trabalhar esse tipo de humores estáticos. 8 humores estáticos se manifestam nele automaticamente, uma coisa extremamente exaltada que somente está em Shrimatirarika, e ninguém mais neste mundo. Então, isso se chama Sudipta Mahabhav.
Uma pessoa que alcança a perfeição completa, ela vai sofrer alguma coisa, mas não, talvez um sintoma estático, dois, numa já ali tá assim, algum um ou dois no Dipto, máximo. Jolito, Dipto, Sudipto. Uhum. Então, Sudipta, somente Chaitanya Mahaprabhu Shrimatiraja alcança. Full flame. É como o flame, o fogo, né? Uma chama. Uma chama. Quando a chama está bem assim, né? A Dumai está meio fraquinha, assim, só um pouquinho. It is for human who are now doing Dumaitoman Bhav can be like a very little bit can find out. Então, para uma pessoa deste mundo que está alcançando a perfeição, que alcança a perfeição deste mundo, então o Bhava, assim, bem com uma chama bem fraquinha, assim, né? O Bhava vai ser bem para Dumai também, mas Sudipta todos ao mesmo tempo, somente Shrimatiraja e Chaitanya Mahaprabhu avisou que não são mal. Então, neste último universo, esse tipo de humor que pertence a este material que está sendo expressado. Então, ele está explicando, por um Saraka, neste mundo que alcança a perfeição, e a tendência dele, a natureza dele de ser uma serva eterna de Shrimati Radhika, né, Manjari Bhav, quando ele alcança aquilo, que tipo de separação ele ia saborear? Esse tipo de separação? Não, porque a Sista neste verso, Shrimati Radhika diz que se você me abraça, né, às vezes você abraça outra amada na minha frente, não tem como. Então, ali encontra ali se encontra um encontro direto entre, né, uma pessoa que tem essa tendência na Jari Bhava, ela não quer um encontro direto com Krishna. A tendência dela será de que ela irá sentir separação, mas que tipo de separação? Assim como Shri Bhakti Notaki disse, Krishna Radhikaradas Amito Sahitena, ele diz que eu não consigo tolerar nenhum momento ver a separação de Shrimati Radha quando ela está separada de Krishna. Naquele momento eu abandonarei minha vida repetidamente somente para fazer com que eles se encontrem novamente. Mas eles vão e arrumam aquele encontro novamente, né? Então, esse tipo de separação nós não vamos poder tolerar. Não aquela mesma de Shrimati Radhika. Mas se Krishna está sentindo separação de Shrimati Radhika, elas estão felizes. Então, assim, amor de Deus mundiais. Então, esses tipos de humores tão extremamente estáticos estão presentes nesse Sikshasakam. Uma pessoa ela pode alcançar, né, por meio desse Sikshasakam, tudo está presente nesse Sikshasakam, né? Samana Bedeita, por meio disso você pode alcançar. We are trying to feeling some separation from Gurudev. And we are make relation that if we are relation with Gurudev, then separation also we feel. Então, nós como devotos, discípulos de um grupo peregrino, nós devemos sentir esse tipo de separação por Gurudev. Mas quando esse tipo de separação... Our relation, that type of separation will be manifested. Então, mas como esse tipo de separação irá acontecer, quanto mais a nossa relação com o Guru se torna forte, condensada, naquela mesma proporção, a separação também irá se manifestar no nosso coração. Então, o discípulo tem que... in this way, Sikhastaka wishes fast 3-4 slow, we must be, for sadhu it is very helpful. How you will be, our so unwanted desire, how we can only chanting. So, in the Kali Yuga, chanting is the specially that a process and goal also. Então, ele está dizendo que nesse Sikshastam, os primeiros 3, 4 versos são direcionados aos sadhakas, aqueles que estão praticando, né? It is the sadhana, practice and also goal. Sadhu also. Então, nestes 3 versos estão descritos como o sadhaka irá, por meio do cantar, ele irá purificar o seu coração de todo tipo de contaminação e desejos indesejáveis do seu coração, né? Então, por cantar, ele irá entender. Então, este processo é dado ao sadhaka, mas também o cantar, ele não é somente o processo pelo qual ele irá se livrar das suas vidas, mas também é o objetivo máximo, porque este nome não é diferente de Krishna. Então, como o Madhuri disse, ele irá se manifestar na frente do sadhaka, assim, né? Então, esse Sikshasakam fala sobre as glórias dos santos nomes que são sadha, ou a prática, e sadhya, o objetivo máximo. In this way we try to develop chanting. Only we can do chant and pray. Então, That we can do. dessa forma nós devemos desenvolver o nosso cantar e cantar mais, mas com humor de oração. Então vamos cantar e orar. Isso já vai ser o suficiente, cantar e orar. Only prayer that we cannot do anything in our spiritual life. Only pray when that will be coming. Guru Vaishnava Mercy will be coming. Then we can progress our spiritual life.
for this thing we not when coming, then will be a progress. No. You pray, you try to follow rules, regulation, try to chant. Other we are sitting, waiting when Masi will come, then I will be. No. It is not that like a Ma Jasoda wanted to burning 2 fingers short every time. What is? One is effort. Ma Kanaya, so my mother tried to bind it. But Krishna not want to bind and that mother because he wanted to play boy or play, waiting for him, cow are waiting. So apparent potency come and not allow. But when Krishna, so mother become so tired, her face become reddish, tears coming and taking the shelter of Narayan. No Narayan, I cannot mind my son. Then he become bind him for mother. Mother you cannot bind. Only one rope. Only reverse binding. No need so much. Então, nós vemos, né? O que eu falou antes, You are the only. Então, por orar, essa oração é tão importante, né? Essa oração, o sábado que ele deve orar. É tão importante nesse processo, a oração. Porque nós devemos, não é que nós devemos primeiro nos tornar qualificados ou nos livrar daquilo, não. Pela oração, nós devemos orar continuamente pela misericórdia de Guru Vaishnava para que isso aconteça, né? Sem oração isso não é possível, né? Não significa nós ficar ali orando, esperando que a misericórdia venha para que a gente faça qualquer coisa como para que a gente comece a cantar e seguir as regras e regulações. Não, nós devemos seguir as regras e regulações, né? Firmemente e todo o processo, né, que foi prescrito e ao mesmo tempo orando ansiosamente pela misericórdia de Guru Vaishnava para que aquilo seja possível. Porque o que nós podemos fazer na vida espiritual? Nada. Então nós somos completamente dependentes da sua misericórdia. Mas não quer dizer que eu já ficarei esperando. Assim como no exemplo, né, de Yasodama, né? E quando Yasodama ela foi amarrar Krishna, né? Sempre faltavam, né, 2 dedos de corda para ela poder amarrar Krishna. E naquele momento Krishna, ele não queria ser amarrado por Yasodama, ele queria brincar com seus amigos, ele queria se divertir, ele não queria ficar ali amarrado. Então ele, pela sua potência de opulência, sua potência de opulência fez com que ele não fosse amarrado. Mesmo que Yasodama pegando cordas de todos os lugares, né? Mas quando ele viu que Yasodama estava ali, ela tomou o abrigo do seu Narayana, o seu rosto estava vermelho, né, de tanto lágrimas saíam, suor, ela estava assim, né, assim, tentando amarrar Krishna com tanta determinação. Se Krishna viu aquilo, obviamente está cansado bastante. Então ele deixou ser amarrado. Então aquele, como se diz, não somente a gente espera pela misericórdia, mas como assim como nesse exemplo, a gente é determinado em receber aquela misericórdia por seguir as instruções de Guru e regras e regulações. Alguma pergunta? Alguém? Eu tenho assim, como explica os devotos que depois do movimento Krishna tem influência também, não fala com influência? He's saying, but does that mean that the devotees of Krishna, can they not have opulence? No, this sweet type of opulence must be need fast. I think he means material opulence. Huh? He means material opulence as well. Material opulence. Yeah. Then you are not coming in the devotee. But if there is little bit desire of material, devotee never wanted. Real Onna Vidata Sunnam Jnana Karmana Anukullana Krishna Nishya. It is Swakam Bhakti like a Dhruva. Who are wanted material, they wanted their, why they not understand that material happiness, all have, everything is not internal. One day they left me and only lamenting. So when they not understand, they can pray for money. All good family, everything. My health will be good in this. They know, Bhakta know that according to my previous life, what activities, I will be get suffering. Satya unikam pasu mixture. जो कुछ coming in their life is then accept. It is previous life my activity.
the devotee. But devotee would not, they are wanted material things, everything. Então ela falou que a natureza da devoção é de que a o devoto ele vai praticar bhakti sem nenhum desejo por nada de opulência, porque ele tem o conhecimento de que toda essa opulência desse mundo é completamente temporária. And Mahaprabhu told, no, Sundari Gojan in the Sikha Sangha, I don't want anything, I only want to devote them to your lotus. Então, como Chaitanya Mahaprabhu também ele orou, Nadhanam Nasundarim, Nadhanam Najanam Nasundarim, que ele não quer nenhum tipo de coisa material, nenhum tipo de família maravilhosa neste mundo que seja, né? Nenhum tipo de coisas materiais neste mundo. Então o devoto ele entende a verdadeira natureza desta bhakti como dessa devoção. A devoção é completamente desprovida de nada material. Né? A maneira com que eles praticam a devoção não é por alguma coisa material, porque eles entendem que a natureza de tudo aqui neste mundo é completamente temporária e né? Temporária e inquieta, não fica, ninguém é feliz para sempre, ninguém é rico para sempre. Então, mas existem devotos que se chamam Sakam Bhaktas, que eles praticam a devoção com desejo material, por riqueza, por diferentes coisas. Sim, eles irão alcançar aquilo, mas os devotos mais elevados, eles entendem que as opulências deste mundo, as opulências materiais, não trazem nenhuma verdadeira felicidade. Então eles rejeitam aquilo e eles oram pela misericórdia do Senhor, que é, né, pela devoção ao Senhor, sem nenhum desses ingredientes materiais de dinheiro e outras coisas. When anybody feels material happiness, when I left my body, all material happiness will be. My family not go with me when I left. Whom I love so much, anybody will not go. So for what material happiness? Father understand, it is not easy. Sadhu Sangha, hearing Harikatha, then they gradually feel it. Yeah? Otherwise, how not hear Harikatha, not association of sadhu, how they can understand, develop? They know only material world. How I can happy, how can my family happy? Então aqui neste mundo, né, sofrimentos irão existir como a perda de um familiar, ou perda de tudo que nós queremos tanto. Mas o devoto não vai ser afetado por isso. Uma pessoa normal sim, porque ela pensa que aquilo é a fonte da felicidade dela. Né? E quando, uma pessoa ela entende que os meus familiares, a minha riqueza, quando eu abandonar este corpo, eles não virão comigo, e a gente não falando sobre essa coisa, a gente said, they won't come with me. Last thing you said, So it is not going with me anybody. Yes. My family not go with me. What I am, it is coming hot previous life that is coming to me. Então o devoto ele They will be accept all this. Mas por outro lado, uma pessoa nesse mundo, ela vê que o que ela quer tanto, o que ela tem, que é tão querido a ela perde aquilo, ela sofre tanto aquilo. Mas o devoto, ele entende que de acordo com as minhas atividades passadas, eu simplesmente estou colhendo os frutos nesta vida, né? Eu fiz muitas coisas boas no passado, agora eu estou rico, estou isso, assim, não. Ele entende aquilo. E o ganho de alguma polícia material, a perda do que seja material, daquilo que nós nos apegamos, não afeta ele de uma maneira, porque ele entende aquilo simplesmente como ação e reação das atividades passadas dele. You see, as an example, Mr. Kennedy, his husband, wife, so beautiful, so much, but what happened? Happy? When that is Queen Elizabeth or anybody, they are happy one day, they must be go. One time they become old age. One day they left everything in behind. No kingdom will go with them. When they understand everything is temporary, not make me happy, then they will be not pray for. They only want in Krishna bhajan only happiness. When feel little bit, then they will be pray. Otherwise they can pray anything. Então nós vemos como exemplos como nos Estados Unidos o presidente Kennedy, ele tinha tudo, ele era presidente dos Estados Unidos, tinha uma bela mulher, tudo isso, mas o que aconteceu com ele, simplesmente ele morreu, deixando tudo aquilo para trás, não pôde levar nada com ele. Por exemplo, a rainha Elizabeth, ela tem tudo, todo tipo de riqueza, ela é rainha de uma nação toda, mas gradualmente ela vai envelhecer, ela vai morrer, ela vai ter que abandonar tudo isso, né? Então, mas o devoto, ele entende a natureza disso, e ele não ora por nada disso, ele simplesmente ele sabe, ele vê a felicidade, né, na devoção
associa a Krishna. Ele sabe que a única felicidade existe na devoção a Krishna. Ele entende aquilo, ele não ora por nada material. Mas aqueles que não têm sadhusanga, eu disse antes, esqueci, que aqueles que não se associam com sadhus e não ouvem Harikata, elas não podem entender isso. Elas continuam pensando que as coisas materiais, as riquezas materiais, são o que vão trazer felicidade. É ok, se elas não entendem isso, elas vão orar por riquezas materiais. Offering not. Offering. Then I finish. You offer, then. So in this way, when we understand this, and if no understanding, then we want to pray, oh, demigod, goddess, Krishna, going there giving $5 and giving a big list, $500. I think this, my health is not going good. You make me health good. My wife is not hearing me, is not so much attend to me. My son is not doing that, drinking so much. And then you are giving, oh Krishna or Bhagavan, only demigod, God. You can go and pray. But devotee knows that is in material, anything not make me happy. So they are pray Krishna, oh no, I don't want anything. I only want your prem bhakti toward your lotus feet. Então, as pessoas que não entendem, né, o devoto ele entende que nada nesse mundo material poderá trazer uma felicidade a ele. Né? Então ele não ora a Sri Krishna por isso. Ele ora a Sri Krishna, ele sabe que aquilo não vai trazer nenhuma felicidade a ele. Somente a devoção a Krishna vai trazer felicidade a ele. Então ele ora, ou se Krishna não lhe dê nada material, nenhuma riqueza material, nada disso, simplesmente lhe dê devoção a seus pés de lótus. Aquelas pessoas que não entendem, elas vão se aproximar de Deus, de Bhagavan, ou elas vão se aproximar de algum semideus, né? Com uma lista gigantesca, isso, aquilo, minha mulher seja, fique bem, meus filhos saudáveis, que eu tenha esse carro, aquilo outro, mas o devoto ele sabe que a felicidade não vem daqueles ingredientes, daquelas coisas, ele não ora por isso, ele ora simplesmente por aquela uma coisa que vai fazer ele realmente feliz, a sua alma feliz, que é a devoção a Krishna. So in this way, when you not understanding money, any material happiness, it is all temporary. Então, quando uma pessoa... Então, in this way, if they fear in this family or the money and that, then they can pray. It is you. What is coming in my previous life, so I must accept. If I want happy, nobody wanted sorrow, but sorrow has come in their life. Why you wanted to give time for happiness, give time for Krishna consciousness, chanting Hare. Então, nessa vida, na vida, de acordo com nossas atividades em vidas passadas, nós vamos sofrer ou vamos ser felizes. Então, uma pessoa inteligente olhar e entender que aquilo é simplesmente uma reação da vida passada, ela não vai se perturbar, não vai orar por aquilo, ela sabe que a natureza da verdadeira felicidade é servir a Shri Radha Krishna, ele vai orar por aquilo. Mas aqueles que não entendem isso, o que eles podem orar para Krishna por coisas materiais, mas o devoto que entende a verdadeira natureza, né, da felicidade, ele não vai orar por isso, ele vai orar pela devoção a Krishna. Pessoal, se quiser assistir depois, meu YouTube vai estar postado, viu?